Mateus, capítulo 26. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe-o sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhe: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido.
E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te deixarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo uma segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos,
partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então, disse Jesus à multidão: saístes, como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos, e todo o conselho, buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim, chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: é réu de morte. Então,
cuspiram-lhe no rosto, e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu, e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus, capítulo 26. O Senhor tinha terminado seus discursos. Prepara-se agora para sofrer e para fazer a sua última e comovente despedida dos seus discípulos, à mesa da sua última Páscoa na terra, mesa em que instituiu o simples e precioso memorial que recorda com um interesse tão profundo os seus sofrimentos e o seu amor. Essa parte do Evangelho não exige muitas explicações, não certamente por falta de interesse, mas porque carece mais de ser sentida do que explicada. Com que simplicidade o Senhor anuncia o que deve acontecer? Tinha chegado já a Betânia, 6 dias antes da Páscoa, João 12:1. Ali permaneceu, exceto para a última ceia, até ser preso no jardim de Getsêmani, embora visitasse Jerusalém e ali tivesse tomado a sua última refeição. Examinamos já os discursos pronunciados durante esses 6 dias, assim como seus atos, tais como a purificação do templo. O que pretende este capítulo é a manifestação dos direitos do Senhor como Emanuel, Rei de Israel, ou o juízo do grande rei a respeito do povo. Julgamento expresso em palavras, às quais o povo não podia dar resposta. E, enfim, o estado dos seus discípulos durante a sua ausência. Vemos agora a submissão de Cristo aos sofrimentos que iam abater-se sobre si, mas que realmente não constituíam senão o cumprimento dos desígnios de Deus, seu Pai, e a obra do seu próprio amor. O quadro do pecado terrível do homem na crucificação de Jesus desenrola-se ante nossos olhos, mas o próprio Senhor o anuncia, antecipadamente com toda a calma de alguém que tinha vindo justamente para isso. Antes dos sinais, antes dos principais sacerdotes mutuamente se consultarem, Jesus fala dela como de uma coisa consumada. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para que seja crucificado. Era seguida, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reúnem-se para acertarem os seus planos a fim de se apoderarem de Jesus e se desfazerem dele. Versos 34. Numa palavra, temos primeiro os maravilhosos desígnios de Deus e a submissão de Jesus, segundo o seu conhecimento desses desígnios e das circunstâncias que os realizarão. Depois, os perversos desígnios do homem,
que não fazem senão cumprir os de Deus. O pormenorizado propósito deles de não o prenderem durante a festa, por temerem o povo, não era de Deus e falha. Ele devia sofrer durante a festa. Judas era apenas um instrumento da maldade deles na mão de Satanás que, no fim de contas, não fez senão regular as coisas segundo a intenção divina. Os principais do povo queriam, mas em vão, evitar prendê-lo na ocasião da festa por causa da multidão que podia favorecer a Jesus se ele apelasse para ela. Tinham já procedido de igual modo, Marcos 11:18, quando da sua entrada em Jerusalém. Eles pensavam que Jesus faria esse apelo porque a maldade conta sempre encontrar os seus próprios princípios nos outros. É por isso que falha frequentemente quando pensa em enredar os justos. Eles são simples e ela não o é. Aqui, era a vontade de Deus que Jesus sofresse durante a festa. Mas Deus tinha preparado um doce alívio para o coração do Salvador. Um bálsamo para o seu coração mais do que para o seu próprio corpo. Circunstância empregada pelo inimigo para induzir Judas ao extremo e pô-lo em relação com os principais sacerdotes. Betânia, cuja recordação se liga aos últimos momentos de tranquilidade e de paz da vida do Salvador, e onde moravam Marta e Maria e Lázaro, o ressuscitado, Betânia recebe Jesus pela última vez. Retiro bendito, mas momentâneo, de um coração que, sempre pronto para se derramar em amor, era sempre oprimido num mundo de pecado, que não respondia nem podia responder a esse amor, de um coração que, no entanto, nos deu, nas suas relações com esta família bem-amada, o exemplo de uma perfeita afeição, embora humana, que encontrava doçura em ser apreciada e correspondida. Não é na casa de Marta que essa cena tem lugar, mas sim na de Simão, o leproso. Marta servia e Lázaro estava à mesa. Isto torna mais inteiramente pessoal o ato inteligente de Maria. A perspectiva da cruz, que ele teria de contemplar com resoluta firmeza, não privava o seu coração da doçura desta comunhão, embora a tornasse solene e comovedora. Fazendo a vontade de Deus, Jesus não cessou de ser homem. Condescendeu em tudo ser por amor de nós. Não podia mais reconhecer Jerusalém, e este santuário de Betânia o abrigava por um momento da rude mão do homem. Podia mostrar ali o que sempre fora como homem. É com razão que o ato daquela que, em certo sentido, podia apreciar o que ele sentia, aquela cuja afeição compreendia instintivamente o ódio que se erguia contra o objeto que ela amava, ódio que fazia realçar essa afeição, ato que exprimia a apreciação que o seu coração fazia do valor e da graça de Jesus, é contado no mundo inteiro. Não se encontra nenhum exemplo mostrando que os discípulos tenham alguma vez compreendido o que Jesus lhes dizia. É uma cena, um testemunho que coloca o Salvador sensivelmente perto de nós e desperta nos nossos corações um sentimento que o santifica, unindo-os à sua bem-amada pessoa. A sua vida habitual era uma tensão permanente de alma em proporção do poder do seu amor. Uma vida de dedicação no meio do pecado e da miséria. Por um momento, ele pode reconhecer e reconhece em presença do poder do mal que então ia ter o seu curso e do amor que, pelo verdadeiro conhecimento de Jesus, cultivado ficando sentado a seus pés, a ele se ligava, inclinando-se assim sob a força desse amor. Essa dedicação por si mesmo
manifestada pelas coisas às quais a sua alma se submetia em perfeição divina. Podia reconhecer o verdadeiro significado de palavras inteligentes, proferidas como resultado da ação divina no recôndito da alma. Cristo encontrou em casa do fariseu o coração da pobre mulher, que era uma pecadora, e ali revela abertamente o pensamento de Deus, dizendo-o de modo que todos ouvissem. Aqui, ele encontra o coração de Maria, justifica e satisfaz o seu afeto e dá uma aprovação divina ao que ela faz. O Senhor encontra no sepulcro o coração de Maria de Magdala, para o qual o mundo era vazio, se ele ali não estivesse, e revela o pensamento de Deus sob a sua mais elevada forma de bênção. Tal é o efeito da dedicação a Cristo. O leitor fará bem em estudar cuidadosamente esta cena de impressionante condescendência e manifestação de alma. Desde o capítulo 16 até o fim do capítulo 25, Jesus, Emanuel, Rei e Juiz Supremo, havia feito passar de tudo em julgamento perante ele. Tinha terminado o que tinha para dizer. A este respeito, a sua tarefa no mundo estava cumprida. Toma então o lugar de vítima. Já não tinha senão que sofrer, e pode deixar-se ir livremente para desfrutar comoventes expressões de afeição, brotando de um coração que lhe é dedicado. Apenas podia provar o mel e prosseguir avante, mas prova-o, e não rejeita uma afeição que o seu coração podia apreciar e que apreciava. Notemos ainda o efeito de uma profunda afeição pelo Senhor. Esta afeição respira necessariamente a atmosfera em que o Espírito do Senhor se encontrava então. A mulher que eu tinha ungido não estava informada das circunstâncias que iam ter lugar, nem era profetisa. Mas a aproximação dessa hora de trevas foi sentida por alguém cujo coração estava posto em Jesus. A inimizade dos chefes de Israel era conhecida dos discípulos. Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? E logo a seguir Tomé, testemunho pleno de graça para com aquele que, mais tarde, mostrou a sua incredulidade quanto à ressurreição de Jesus. Vamos nós também para morrermos com ele. O coração de Maria, sem dúvida, sentia essa inimizade, e à medida que ela crescia, crescia também a sua afeição pelo Senhor. As diversas formas do mal desenrolavam-se perante ele e mostravam-se no seu verdadeiro caráter, e sob a influência de um mesmo Senhor, o próprio Satanás, juntaram-se em redor do único objetivo contra o qual valia a pena pôr em ordem essa concentração de maldade que revelava abertamente o verdadeiro caráter de cada um. Mas a perfeição de Jesus, que fazia sobressair a inimizade do homem, revelava a afeição que se encontrava em Maria, e ela, por assim dizer, refletia a perfeição no afeto, e como essa perfeição era posta em ação e revelada pela inimizade, o mesmo acontece com a sua afeição. Por isso, o coração de Jesus não podia senão corresponder-lhe. Jesus, por causa dessa inimizade, era ainda mais o objeto de um coração que, certamente guiado por Deus, instintivamente aprendia o que se estava a passar. O tempo do testemunho e até mesmo da explicação das suas relações com todos aqueles que o rodeavam tinha terminado. O seu coração podia gozar livremente das afeições verdadeiras, boas e espirituais de que era alvo. Afeições que, qualquer que fosse a sua forma humana,
mostravam bem claramente a sua origem divina. Nesse solene momento, ele era o alvo e o centro de toda a atenção do céu. Jesus tinha o sentimento da sua posição. Os seus pensamentos estavam concentrados na sua partida. Durante o exercício do seu poder, oculta-se e esquece-se de si. Mas agora, oprimido, rejeitado e como um cordeiro levado para o matadouro, sente que é o justo objeto dos pensamentos dos seus, de todos aqueles que têm corações para apreciar o que Deus aprecia. O seu coração está cheio do que vai acontecer. Ver os versos 2 de 10 a 13, 18 e 21. Algumas palavras mais acerca da mulher que ungiu a Jesus. O efeito de ter o coração fixado com afeto em Jesus é revelado nela de uma maneira notável. Preocupada com ele, ela sente a sua posição, sente o que o aflige, e isto leva o seu afeto a agir de harmonia com a devoção especial que a situação inspira. Assim como o ódio contra ele se desenvolve até as intenções homicidas, também o espírito de dedicação por ele se desenvolve nela. Por conseguinte, com o seu ato de afeto, ela faz precisamente o que convém à posição do Senhor. Sem dúvida, a pobre mulher não estava inteligentemente esclarecida a esse respeito, mas fez o que convém. O valor tão infinitamente precioso que a pessoa de Jesus tinha para ela torna-a clarividente a respeito do que se passava em seu espírito. Aos seus olhos, Cristo estava investido de todo o interesse das suas circunstâncias e derrama prodigamente sobre ele o que é a expressão do seu afeto. Fruto desse sentimento, o seu ato responde às circunstâncias e, embora fosse apenas o instinto do seu coração, toma aos olhos de Jesus todo o valor que a perfeita inteligência do Senhor lhe podia atribuir. Inteligência que abrangia ao mesmo tempo o sentimento do seu coração e os acontecimentos que iam ter lugar. Mas esse testemunho de afeto e de devoção a Cristo desperta o egoísmo, a falta de coração das outras testemunhas dessa cena. Censuram a pobre mulher e provam tristemente, para não falar de Judas, quão pouco o conhecimento do que diz respeito a Jesus desperta necessariamente em nossos corações os afetos que convêm a esse conhecimento. Versos 8 a 9. O coração de Judas é o ponto de partida desse mal, mas os outros discípulos, não estando ocupados de Cristo, caem na armadilha. Logo após este acontecimento, versos 14 a 16, Judas sai e concorda com os infelizes sacerdotes entregar-lhes Jesus pelo preço de um escravo. O Senhor prossegue a sua carreira de amor, e do mesmo modo como tinha aceitado o testemunho de afeto da pobre mulher, manifesta agora pelos seus discípulos um afeto de valor infinito para as nossas almas. O verso 16 conclui o assunto de que temos estado a falar. O conhecimento que Cristo tinha, segundo Deus, do que o esperava, os conluios dos principais sacerdotes, o afeto da pobre mulher aceite pelo Senhor, o frio egoísmo dos discípulos e a traição de Judas. O Senhor institui então o memorial da verdadeira Páscoa. Envia os seus discípulos para fazerem os preparativos para a celebração da festa em Jerusalém. Designa Judas como sendo aquele que havia de entregá-lo aos judeus, versos 17 a 25. Notar-se-á que o Senhor não exprime aqui simplesmente o seu conhecimento daquele que devia traí-lo. Ele sabia isso quando chamou Judas, mas diz: um de vós me há de trair. Era precisamente isto que movia o seu coração,
e ele desejava que os comovesse a eles de igual modo. Jesus mostra em seguida que é de um Salvador entregue à morte que é preciso recordar em si. Já não se trata de um Messias vivendo na terra. Tudo isso era passado. Já não se tratava da recordação da libertação de Israel da escravidão do Egito. Cristo é um Cristo morto. Começava uma ordem de coisas inteiramente nova. Era nele que eles deviam pensar agora, nele, morto neste mundo. Em seguida, Jesus chama a atenção deles para o sangue da nova aliança e para o que faz com que esse sangue se estenda a outros além dos judeus, sem contudo os nomear. Ele é derramado por muitos. Aliás, este sangue não é somente destinado, como no Sinai, a confirmar a aliança, por cuja fidelidade eles eram responsáveis. Ele era derramado em remissão de pecados. De modo que a ceia do Senhor apresenta a recordação de Jesus morto, de Jesus que, ao morrer, rompeu com o passado, lançou o fundamento da nova aliança, obteve a remissão dos pecados e abriu a porta aos gentios. A ceia apresenta-o perante nós somente na sua morte. O seu sangue é separado do seu corpo. Ele está morto. Não se trata nem de Cristo vivendo sobre a terra, nem de Cristo glorioso no céu. Está separado do seu povo, quanto aos seus gozos na terra, mas eles devem esperá-lo como companheiro da felicidade que ele lhes assegurou, porque ele digna-se sê-lo para melhores dias. Já não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco, no reino de meu Pai. Novo não é de novo neon, mas sim de outra espécie, kainon. Mas, uma vez quebrados esses elos, quem, senão Jesus, poderia sustentar a luta? Todos o abandonam. Os testemunhos da palavra de Deus cumprem-se, porque estava escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Verso 31. Todavia, Jesus iria renovar as suas relações com o Salvador, como o Salvador ressuscitado, com esses pobres do rebanho, lá mesmo onde se tinha já identificado com eles durante a sua vida. Iria adiante deles para a Galileia. Esta promessa é verdadeiramente notável, porque o Senhor retoma, sob uma nova forma, as suas relações judaicas com eles e com o reino. Podemos notar aqui que, como o Senhor tinha julgado todas as classes de pessoas até final do capítulo 25, mostra agora o caráter das suas relações com todos aqueles com quem as tinha mantido. Quer se tratasse da mulher, quer se tratasse de Judas ou dos discípulos, cada qual toma o seu lugar em relação com o Senhor. É tudo o que se encontra aqui. Se Pedro teve energia natural bastante para ir um pouco mais longe, seria apenas para dar uma queda maior no lugar onde só o Senhor podia permanecer de pé. E agora, versos 26 e seguintes, o Senhor isola-se para apresentar em súplicas a seu Pai os sofrimentos que o esperam. Mas, embora isolando-se para a oração, leva consigo 3 dos seus discípulos, para que, nesse tão solene momento, eles pudessem vigiar com ele. Eram os mesmos 3 que tinham estado com ele por ocasião da transfiguração. Eles deviam ver a sua glória no reino e os seus sofrimentos. Afasta-se deles um pouco, indo mais para adiante. Eles, porém, adormeceram, tal como tinham feito no Monte da Transfiguração. Esta cena é-nos descrita em Hebreus 5:7. Jesus não bebia ainda o cálice, mas tinha-o perante si. Na cruz, ele bebeu, sendo feito pecado por nós,
e a sua alma sentiu-se desamparada de Deus. Aqui, o poder de Satanás atua empregando a morte como o terror a fim de o oprimir. Mas a consideração deste assunto terá lugar mais adequado quando estudarmos o Evangelho segundo Lucas. Vemos aqui a alma de Jesus sob o peso da morte, antecipada, como somente ele o podia conhecer. E ela não tinha ainda perdido seu aguilhão. Sabemos quem é que tem o poder da morte. E a morte tinha, por enquanto, pleno caráter de salário do pecado e a maldição ou do juízo de Deus. Mas Jesus vigia e ora. Por um lado, como homem, submetido pelo seu amor a este assalto, em presença da mais poderosa tentação que podia ser submetido, ele vigia. Por outro lado, expõe a sua aflição a seu Pai. A sua comunhão não foi interrompida, por grande que fosse a sua angústia. Esta angústia era-lhe mais dolorosa em submissão e dependência do Pai. Mas nós devíamos ser salvos. Se Deus devia ser glorificado nele, que se tinha encarregado da nossa causa, o cálice não podia ser afastado dele. A submissão de Jesus é perfeita. Jesus lembra com ternura a Pedro a sua falsa confiança, fazendo-lhe sentir a sua fraqueza. Mas Pedro estava demasiado cheio de si mesmo para aproveitar a lição. Desperta do sono, mas a confiança que tem em si mesmo não é abalada. Era-lhe necessária uma experiência mais triste para o curar. É maravilhoso ver o Senhor na profunda agonia da antecipação do cálice. Somente o apresentando ao Pai, e não o bebendo ainda, voltar-se para os discípulos e falar-lhes com uma graça plena de calma, como se estivesse na Galileia, voltando depois exatamente à mesma terrível luta de espírito que oprimia a sua alma. Acrescento que em Mateus ele é a vítima, e que aquilo que ele encontra aqui é todo agravamento, sem circunstâncias atenuantes. Jesus toma, pois, o cálice, mas toma-o da mão de seu Pai. A vontade de seu Pai era que ele o bebesse. Entregando-se assim inteiramente a seu Pai, não é nem das mãos dos seus inimigos, nem das de Satanás, embora eles fossem os instrumentos, que ele o toma. De conformidade com a perfeição com que se havia submetido à vontade de Deus e a este respeito, entregando-lhe todas as coisas, é só da sua mão que ele o recebe. É a vontade do Pai. É dessa forma que nós escapamos de causas secundárias e das tentações do inimigo, buscando só a vontade de Deus que ordena todas as coisas. É dele que recebemos as aflições e provações, se elas nos sobrevêm. Mas já não há necessidade de que os discípulos vigiem. Chegou a hora. Jesus ia ser entregue às mãos dos homens. Proponho-me falar dos sofrimentos do Senhor, estudando o Evangelho segundo Lucas, onde eles são escritos mais pormenorizadamente, porque é como filho do homem que ele é ali particularmente apresentado. Isto era dizer tudo. Judas indica-o com um beijo. Jesus vai ao encontro da multidão e repreende Pedro por ter procurado resistir com armas carnais. Se Cristo tivesse querido escapar, poderia ter pedido 12 legiões de anjos e tê-las-ia, mas devia cumprir-se toda a Escritura. Note-se aqui o lugar que o Senhor, num momento tão solene e tão próximo da cruz, dá às Escrituras, que dizem que é necessário que assim aconteça, porque esse momento tinha chegado. Verso 54. Estas são
as palavras de Deus. Era a hora da sua submissão aos efeitos da maldade do homem e ao poder das trevas e ao julgamento de Deus contra o pecado. É o cordeiro para o matadouro. Então todos os discípulos o abandonam. Verso 56. Entrega-se, chamando, porém, a atenção da multidão para o que estava a fazer. Se ninguém pode demonstrar a sua culpabilidade, ele não negará a verdade. Confessa a glória da sua pessoa como Filho de Deus e declara que desde agora verão o Filho do Homem, já não em doçura, como aquele que não esmagaria a cana quebrada, mas vindo sobre as nuvens do céu e assentado à direita do poder. Tendo dado este testemunho, Jesus é condenado por aquilo que disse de si próprio, pela confissão da verdade. As falsas testemunhas não foram bem-sucedidas. Os sacerdotes e os chefes de Israel eram culpados da sua morte, em virtude da rejeição do testemunho que ele dera da verdade. Ele era a verdade. Eles estavam sob o poder do pai da mentira, rejeitando o Messias, o Salvador do seu povo. Já não virá mais a eles, senão como juiz. Insultam-no e ultrajam-no. Desgraçadamente, como temos visto, cada um toma o seu lugar aqui. Jesus, o de vítima. Os outros tomam o lugar da traição, da rejeição, do abandono, negando o Salvador. Que triste quadro. Que solene momento. Quem poderia suportá-lo? Somente Cristo. E como vítima, como tal, ele devia ser despojado de tudo, e isto na presença de Deus. Tudo mais desaparece, exceto o pecado que levava à cruz. E por graça, o próprio pecado também ante a poderosa eficácia do sacrifício. Confiando em si mesmo, Pedro hesita e, quando é reconhecido, mentindo e jurando, nega o seu mestre. Depois, dolorosamente convencido da impotência do homem frente ao inimigo da sua alma e do pecado, sai e chora amargamente. Essas lágrimas não podiam apagar a sua culpa, mas provando que havia, por graça e integridade de coração, elas dão testemunho dessa impotência a que a própria integridade de coração não podia dar remédio. Penso que veremos, comparando os evangelhos, que o Senhor foi interrogado em casa de Caifás, na noite em que Pedro o negou, e que os principais sacerdotes e os anciãos deliberaram de novo pela manhã, e interrogando o Senhor, receberam dele a confissão em virtude da qual o entregaram a Pilatos. Durante a noite, os ativos chefes somente se reuniram. De manhã, houve uma assembleia regular no Sinédrio. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.